Olá, amados, como vocês estão? Mais um dia de leitura, hoje, dia 13 do nosso propósito. Já passamos aí um pouquinho da metade. Que bom ter você aqui comigo, muito obrigado. Eu queria hoje iniciar de uma forma diferente a nossa leitura. Eu encontrei uma oração fantástica que com certeza vai impactar o seu coração em um jornal de mercado, para vocês terem uma ideia de como Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Essa oração eu tenho certeza que vai mexer com você. Se você desejar, feche os olhos agora, apenas me escute. Aí no final, se vocês desejarem, eu envio para vocês a foto da oração. Vamos começar? Senhor Jesus, permita que eu te ame simplesmente por te amar e que te busque apenas para sentir a tua presença ao meu lado, para que a tua paz sempre habite o meu coração. Que jamais eu te ame por interesse ou pela necessidade de alguma coisa, por um carro novo, uma casa ou um livramento de uma dívida qualquer, pela saúde ou pela cura de uma doença, pelo medo ou pelo receio, ou ainda, quem sabe, pelo meu próprio riso ou pela minha própria dor. Ah, meu Deus, que eu não me iluda com aqueles que em teu nome exploram as minhas dificuldades para me vender a sua palavra, que me ensinam a te buscar a troco de barganhas, negociando as minhas necessidades como se tu fosse um simples mercador, como que só abençoasses a troco de algo e não por este teu tão grande, infinito, insondável e inexplicável amor. Ah, meu Deus, que eu consiga ser um verdadeiro adorador, que te ame sempre de forma incondicional, com todas as forças do meu ser, independentemente das minhas necessidades, dos meus sonhos, dos meus anseios, ou ainda dos resultados que eu queria, precisasse ou pretendia atingir. Que eu te ame na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, na vida ou na morte, ou ainda em qualquer outra situação. Que haja sempre em mim a sabedoria e o discernimento de entender a diferença e a importância deste verdadeiro amor, para que então eu possa entregá-lo a ti, puro, imaculado, sem qualquer interesse ou segundas intenções, de forma simples e plena, na condição única e definitiva de um verdadeiro adorador. Quem escreveu essa oração foi o jornalista Stanislaw Bobovsky. Vamos começar a nossa leitura agora? Aposto que você está até mais leve. Eu também me senti assim. Capítulo 13. Arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus, como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembre-se daqueles 18 no bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Naquela época, eles tinham um pensamento de que
Todo mundo que morria de forma trágica era porque tinha cometido algum pecado horrível. E Jesus está aqui falando que não é porque alguém cometeu um pecado terrível que vai ter uma morte trágica, né? Que uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O que seria trágico seria morrer sem ter Jesus e os seus ensinamentos no coração. A figueira sem figo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, tudo bem. Se não der, então mande cortá-la. Aqui está falando da compaixão de Deus com o seu povo. Né? Quando todos acham que Deus já deve vir com justiça sobre o seu povo, Jesus pede um pouco mais de compaixão para ver se dá tempo do povo se arrepender dos seus pecados. Uma cura num sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre desta doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Aqui Jesus chama de hipócrita as pessoas que diziam que não podiam fazer nada no sábado, mas eles cuidavam dos animais, eles levavam os animais para beber água. E Jesus, então, ele reclama: por que eu não posso fazer uma cura no sábado para ajudar alguém que está precisando, se vocês ajudam até os animais? Então, aqui eles chamam esses mestres da lei, esses fariseus de hipócrita, né? Porque eles só fazem as coisas de acordo com os interesses deles. Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Aqui Jesus compara a semente de mostarda com a sementinha que ele planta no coração de cada pessoa, a semente da fé, né? Ela cresce, então ela vira uma árvore, a fé amadurece e começa a dar os seus frutos, né? Então aqui a árvore ela fica grande e os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. A porta estreita. Jesus atravessa cidades e povoados ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu:
Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui Jesus nos alerta sobre a porta estreita. O que será que significa essa porta estreita? A porta estreita significa todas as renúncias que os cristãos têm que fazer para seguir os ensinamentos. O que é mais fácil? Guardar mágoa ou perdoar? O que é mais fácil? Seguir os ensinamentos de Deus, ser uma pessoa correta ou ser um trapaceiro, por exemplo? O que é mais fácil? A pessoa se desviar nas suas condutas morais ou ser uma pessoa correta, respeitar o esposo, respeitar a esposa? Então, aqui Jesus diz da dificuldade em ser um verdadeiro cristão. Então, para a gente entrar na porta estreita, a gente tem que abrir mão de muitas coisas no mundo. Então, larga é a porta que leva à perdição, estreita é a porta que leva você para o reino de Deus. E aqueles que ficarem de fora vão sofrer o castigo eterno, por isso que vai haver muita dor e ranger de dentes, muito choro. Então, devemos sempre estar alerta quanto a isso. Vamos entrar todos pela porta estreita. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Então aqui está dizendo que Jerusalém, ela teve várias oportunidades para ouvir os profetas que Deus mandou, mas toda vez eles matavam os profetas, apedrejavam os profetas, e está acontecendo a mesma coisa com Jesus. Então Jesus também, ele está sendo hostilizado nos lugares onde eles vão, as pessoas não creem nele, e então ele está falando, né, que Jerusalém, ela vai ser acometida aqui de grande mal, porque ela nunca reconhece quando Deus manda um Salvador, ou então um mensageiro. Muito bem, esse foi o nosso capítulo de hoje. Amanhã se inicia então o capítulo 14. Muito obrigado por vocês continuarem comigo. Quem quiser a oração, eu vou tirar uma fotinho. Quem quiser, então, me pede ou no Facebook ou no WhatsApp que eu envio para vocês. Muito obrigado. Até amanhã.